Bom dia, mamãe. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui. Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Quando eu for falar com os israelitas, eles disseram: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar: Qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Eu sou quem sou. Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que eles dissessem: Tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: O Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu
farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro, e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Eu vou falar um pouco agora, depois a gente passa outro, tá? Louvado seja Deus. Tudo que o Senhor nosso Deus faz é bom. Glória a Deus por isso, né? O nosso Deus, quando Ele quer falar conosco, Ele fala de forma que muitas das vezes nós não entendemos. E Deus, Ele falou com Moisés no meio da sarça ardente. E eu fiquei imaginando, irmãs, que muitas das vezes, quando o Senhor Ele quer falar conosco, é no meio do dia, é no meio de aflições que nós estamos, é no meio de ansiedades, é no meio de dias difíceis que nós estamos passando. É no dia que nós estamos com muito serviço, com muitos afazeres, que nós precisamos parar, respirar, voltar à nossa essência de filha amada de Deus, para poder ouvir ao Senhor. Porque foi num dia corrido, num dia em que Moisés estava apacentando, um dia que ele estava trabalhando. Porque o nosso Deus, Ele vai escolher a mim e a ti, não é descansando, dormindo, esperando debaixo de uma árvore. Não é no trabalho, é nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, no corre-corre do dia a dia, que Ele, muitas das vezes, Ele vai falar ao nosso coração. E nós precisamos estarmos atentas a esse falar, né? Nós temos falado várias vezes sobre isso, e tem sido uma realidade muito grande. Esse viver, e a palavra vem se renovando cada vez mais. E nós vemos o quão tem sido forte, porque é no dia a dia, é no caminhar, é no exemplo dos servos do Senhor. E com Moisés não foi diferente. Com Moisés e com grandes servos do Senhor não foi diferente. Nós vemos no decorrer da história que ele ouviu aquela visão, ele respondeu. Nós vemos no versículo 4 que ele respondeu, dizendo: eis-me aqui. Quantas vezes nós precisamos dizer para o nosso Deus: eis-me aqui. E quantas vezes até dizemos: eis-me aqui. Mas assim como Moisés, nós temos determinadas preocupações. Porque Moisés também teve. Nós somos seres humanos. Moisés também se perguntou. Moisés também tinha dores. Ele também se perguntou. Nós vemos isso expresso lá no 11. Ele pergunta: quem sou eu?
quem sou eu? Ele se sentiu pequeno, ele se sentiu alguém inferior, alguém que incapaz, alguém tão pequeno. Mas antes do ser humano ver capacidade em mim e em você, o nosso Deus já havia visto. Mas assim como muitas vezes nós vemos de uma forma embaçada, Moisés também viu. Mas quem escolheu Moisés? Quem escolheu Moisés foi Deus, que é o mesmo que me escolheu e te escolheu. E ele continua falando: vem agora, pois, e enviarei. Vai tirar o meu povo, o meu povo. Ele havia sido escolhido por Deus e mesmo assim ele sentia inferior. Mas o Senhor, ele vai, diz, olha, certamente eu serei contigo. E isto será por sinal. O Senhor quer de mim e de ti neste dia, que nós sejamos e continuemos a ser luz do mundo, sal da terra, exemplo de que servimos ao nosso Deus e que Ele nos enviou e que Ele está conosco e que somos e permanecemos luz. E Ele continua falando o que vai acontecer conosco. No versículo, nós vemos em Êxodo 3, o 13, nós continuamos vendo o que Deus fala. E se eles perguntar, quem foi que te enviou? Qual é o nome? O que eu vou dizer? Então, nosso Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Diz a eles: eu sou o que sou. Diz a ele. Eu sou. Foi o eu sou. É o nosso Deus. O grande eu sou. E ali Moisés recebeu essa ordem. Vai. E que eu e você neste dia possamos entender que é uma ordenança. Vai. Vai, Anne. Vai, Helena. Vai, Cleide. O Senhor te ordenou. Vai. É o grande eu sou. Vai, Maiara. Ele está contigo. Diga a este povo: você não está só. É o mesmo Deus que esteve com Isaac, com Jacó. É o mesmo. É o mesmo Deus que esteve com Abraão, que está ordenando a Moisés, que está nos ordenando. E que nós tomamos posse. É o mesmo Deus que nos toma pela mão, que nos sustenta, que independente do problema que eu e você
possa vir a passar. É quando nós clamamos e invocamos este nome que é sobre todo nome. Ele nos faz sermos mais que vencedora. É dessa maneira. É dessa maneira que o Senhor possa nos abençoar. E ali, vamos passar o capítulo 4, a gente vai continuar vendo milagres, continuar vendo grandes coisas que foi acontecendo através da obediência, da vida do grande servo do Senhor, que foi a vida de Moisés. Capítulo 4. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O que é isso que você tem na mão? Um bastão. Jogue-o no chão. Ele jogou. E o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Põe outra vez a mão no peito. Ele pôs a mão no peito novamente. E quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Oh, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Não, Senhor. Por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar.
Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse: Deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: Volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem um jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés. E disse: Você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo, o Senhor disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e se encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito, e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés, e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus.